Que a paz de Deus, que a paz e graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, e que todas as saudações cristãs, as saudações que nós conhecemos, elas são para nós, irmãos, todas as saudações que falam de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, elas são válidas. Porque aqui nós estamos pregando placa de denominação, aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, eu gostaria, irmãos, de pedir que Deus abençoe a todos desse canal, dizendo que já orei por vocês e que não esqueçam, por favor, aqueles que se sentirem, de dar o seu like, ativar o sininho, para que você possa também receber as publicações. O meu canal é um canal simples, todavia o que eu falo aqui, eu procuro ser bem verdadeiro naquilo que falo. Gostaria de ter um canal melhor, tenho que investir para isso, mas tem algumas viagens ainda para fazer no sentido espiritual e ainda não chegou naquilo que nós estamos aguardando. Porém, Deus há de preparar todas as coisas. Também aproveito a oportunidade, daqui a pouco eu tenho que ir ao hospital, tenho um médico, nós somos feitos de carne, somos sujeitos a enfermidades. Os irmãos podem ficar em paz, que não é nenhuma enfermidade dessas que anda por aí, mas tem me incomodado e eu peço a oração também para vocês. Eu creio que vocês vão orar por mim, assim como eu também não esqueço de orar por vocês. Então, vamos ler com a ajuda de Deus em 17 do Evangelho de João, mas vamos ver apenas o versículo 14, que diz: Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Só até aqui, irmãos. Amém. Então aqui o Senhor Jesus Cristo estava fazendo uma oração pelos seus discípulos, porque ele já sabia o momento que estava se aproximando. Ele, com grande amor, com grandíssima misericórdia, uma piedade incalculável que ele sempre tem, com uma misericórdia também ilimitada, ele lembrou-se de fazer uma oração. Coisa mais maravilhosa, né, irmãos? A gente ter alguém que possa interceder por nós. E ele intercedeu não só por aqueles talmidins, aqueles discípulos que estavam naquele momento ali, mas eu creio que esta oração se estendeu até nós, se estendeu até você, meu caro irmão, minha caríssima irmã, que hoje está vivendo, Deus sabe como, mas está firme na fé. A tua alma, o teu espírito, o teu pensamento deve estar firme na fé. Se você ainda não se posicionou diante da tua situação espiritual, tome uma posição. É tempo de nós tomarmos uma posição, irmãos. É tempo de nós nos posicionarmos como nós vemos aí em algumas coisas desta vida que nós não gostamos nem de falar, em conflitos, em coisas que nós sabemos que também é cumprimento da palavra de Deus, mas não é até um pouco desagradável nós entrarmos nesses assuntos. Porém, muitas das vezes é necessário um reposicionamento. Quando nós acreditamos e cremos em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, e cremos que Ele é o Filho de Deus que veio para dar a vida ao mundo, no começo é tudo rosa, tudo alegria, mas com o passar do tempo nós vamos encontrando dificuldades, obstáculos e tantas das coisas, mas nós devemos olhar, irmãos, para estes obstáculos, assim como um corredor, um atleta que corre numa Olimpíada. Cada obstáculo daquele serve para ele exercitar aquilo que ele aprendeu. E muitas das vezes
obstáculo que ele consegue vencer é mais uma batalha, mas não quer dizer que é o término da guerra. Porém, ele continua. Chega um momento que ele cansa, chega um momento que o seu organismo começa a se sentir esgotado. E é nesse momento que ele precisa puxar o fôlego e continuar em frente, porque está perto de receber a sua medalha. Muitos desistem, muitos deixam, muitos ficam para trás, muitos não seguem em frente. Eu não estou dizendo aqui a respeito da denominação, do espírito, do sistema de religiosidade, mas estou dizendo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não deixemos de segui-lo, não deixemos de amá-lo, não deixemos de obedecê-lo, de observar aquilo que ele nos ensinou. Nós temos facilidades nos tempos atuais de procurarmos aperfeiçoar o nosso conhecimento, a nossa fé em Cristo Jesus. Temos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Temos tudo o que precisamos, irmãos, para alimentar a nossa fé, a nossa alma, para dar para nós mesmos o estímulo de não pararmos no caminho. Porque não olhamos para o ser humano, mas olhamos para Jesus Cristo, quando ofertamos a Ele o nosso louvor, quando ofertamos a Ele o nosso glória, o nosso culto racional. Não quer dizer, irmãos, que nós temos que exclusivamente estar dentro de 4 paredes de uma denominação, porque Ele mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach, disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto com eles. Então, irmãos, não desanimamos, as coisas estão ficando difíceis, nós estamos vendo que o mundo vai de mal para pior. Os homens, muitos estão odiando, como diz aqui, ó. Tá claro, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Irmãos, observem que até no meio de determinadas denominações existem pregações que dá a impressão que estão descaracterizando as escrituras sagradas, fazendo com que elas se tornem um objeto de segundo plano. Porque o que vale mais é a palavra que sai da boca do homem quando ele está lendo ou quando ele está exortando, do que aquilo que está escrito, sendo que a base da sua pregação deve ser o que está escrito. Fora do que está escrito, irmão, não há nenhuma condição de nós conseguirmos alcançar da parte do Eterno um aperfeiçoamento, algo que possa nos fazer melhorar as nossas atitudes, os nossos gestos em forma espiritual e até mesmo material, o nosso palavreado, a nossa forma de agir, de olhar, de sentir. Ter uma intimidade com Deus, no sentido espiritual, ser sensível aos movimentos do céu. Irmãos, a sensibilidade com o movimento do céu. Nós precisamos ter isso em nós. Nós precisamos... Vocês já perceberam, irmãos, quando nós éramos crianças, eu pelo menos, eu tive pouco tempo junto com minha mamãe, porque fui abandonado. Depois de muito tempo que consegui ver a minha mamãe, mas com meu pai, que era português, eu vivi bastante tempo. E não precisava o meu pai falar muito. Ele apenas olhava. E quando ele olhava, eu já tinha uma sensibilidade, irmãos, de saber que eu estava fazendo alguma coisa que não era certa. Ou de saber que eu tinha que parar de fazer aquilo, ou de falar aquilo que eu estava falando. E muitas das vezes, irmãos, aprendi com isto do meu velho pai. E nós, irmãos, materialmente falando, não é?
E nós temos que ter essa sensibilidade espiritual de sentir quando Deus, Ele não quer que nós damos um passo, ou Ele quer que nós damos um passo. As dificuldades não são sinais para nos deixar vir a menos ou voltar atrás. Porque a maior dificuldade que aqui já encontravam os discípulos era o ódio por terem neles a palavra de Deus, ou por pregarem a palavra de Deus. Quando você prega a verdade e alguém te odeia mesmo. Não estou dizendo críticas, porque todos nós somos suscetíveis e podemos ser criticados. Criticar não é nenhum pecado, desde o momento que serve para a nossa edificação. Mas eu estou dizendo de ódio, o oposto do amor. Aquele que às vezes não demonstra o ódio. Porque tem pessoas que têm uma personalidade tão, vamos dizer assim, lunática, pessoa que já é paranoica, uma pessoa que não sofre bem das suas faculdades mentais e ainda tomada por um espírito contrário, que muitas das vezes faz daquela pessoa um instrumento, aproveitando a sua fraqueza mental. Aquela pessoa, às vezes, ele gera dentro dele um ódio e não demonstra. Quantos casos nós vemos aí que a pessoa, de repente, ninguém esperava e a pessoa comete alguma coisa que todo mundo fica surpreso. Por quê? Porque aquela pessoa, dentro dela, estava escondido algo que nós não conhecíamos. E quando você falava da palavra de Deus para aquela pessoa, ela procurava se ausentar, se afastar. Porque a palavra, ela confrontava aquele espírito maligno que estava dentro dela. Por isso nós somos odiados, porque a palavra de Deus está escrito nas Sagradas Escrituras, na Torá, na Taná, quer dizer, no Velho Testamento, também no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Nós sabemos que isso confronta contra as forças malignas do nosso inimigo, que está querendo manifestar alguma coisa neste mundo para querer imperar, ou dominar, ou tirar os princípios cristãos que nós devemos permanecer neles. Então, se alguém está te odiando, porque você canta, porque você ora, porque você dá um glória a Deus, porque você faz aquilo que agrada a Deus, até dentro de uma denominação, porque você prega. Se alguém não te suporta, mesmo te saudando, mas desejaria ver o teu mal, você pode dizer, será que existe isso dentro das denominações? Existe, irmãos. Infelizmente, existe. Por isso eu digo para você, fique em Jesus Cristo. Nele não existe esta maldade. Ele sempre foi o que ele sempre foi. Por isso lá, quando Moisés falava, ou Deus falava com Moisés, lá no Sarsal, na tradução que temos na nossa Bíblia, por causa da linguagem que nós temos, que é portuguesa, diz que Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Mas se nós fôssemos querer traduzir isso da forma hebraica, eu escutei isso um professor falar, irmãos, por isso posso repetir aqui sem nenhum medo, a não ser que o professor está errado. Ele disse que o certo seria dizer, eu serei o que serei. Então o Senhor sempre será cheio de amor, sempre será cheio de misericórdia, sempre será também um fogo consumidor para aqueles que vierem querer ver o mal daqueles que amam a sua igreja, daqueles que amam a sua obra de amor, que é Jesus Cristo, e que também querem haver a paz de Jerusalém. Então, irmãos, sejamos nós espirituais para entender que um dia o Senhor Jesus Cristo
Ele voltará. Não sabemos a hora, não sabemos o momento. Por isso, se você está sendo odiado, se alguém te tirou as tuas liberdades dentro de uma denominação, ou se você está passando por algum processo que nem mesmo você não sabe explicar, receba esse conselho vindo da parte de Deus. E para você que ainda não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, por que tanta vergonha de entrar em contato conosco? Somos iguais. Está o meu e-mail aí, sempre no rodapé. E embora eu esteja em Portugal, sou português e sou brasileiro, mas podendo lhe ajudar, eu estarei aqui disponível. Logicamente que não é toda hora que nós estamos na frente de um aparelho, porque temos os nossos compromissos. Daqui a pouco mesmo estarei no hospital. Mas eu, com todo esse desejo que tenho no meu coração, não quero que nenhum de vocês se percam. E nem tampouco que vocês venham sofrer o que está para acontecer no mundo. Porque nós já estamos vendo o cumprimento literal, espiritual da palavra de Deus, da palavra do Eterno, do Elohim, de Adonai. Baruch atah Adonai, santo é o Senhor. Nós sabemos que Ele virá com grande soar de trombetas. Tome a tua posição. Comece a te vestir com as tuas vestimentas espirituais. Mas onde eu vou conseguir essas vestimentas? Entrando no teu quarto, dobrando o teu joelho, buscando a Deus nos momentos que você tem oportunidade. Saiba que Deus não te abandonou e não te abandonará. Por maior que você ache que é a montanha que está na tua frente, olhe para o céu. Veja como o céu é tão grande. Você não consegue enxergar os limites. E este céu é maior do que a montanha que você vê. Assim Deus é maior do que a tua prova, do que a tua luta, do que a tua enfermidade. Confie em Deus, no Eterno. Confie em Jesus Cristo e saiba que Ele virá. Mesmo que alguém esteja te odiando, Ele vai mostrar para aqueles que te odeiam por pregar a verdade, que Ele defenderá o seu povo. Ele defenderá aqueles que o amam nas 4 extremidades da terra. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe no amor de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, e que a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo, de Yeshua, e também a saudação vinda de toda a forma cristã que você possa conhecer, caia sobre a tua cabeça e a benção sobre a tua família. Shalom, Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.